Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso. Tem um propósito. Nós estamos na imersão sobre destravar propósito. Nós já abordamos hoje, é o terceiro dia, é o dia 3 dessa imersão. Nós já trabalhamos a temática sobre o medo. O primeiro tema que nós abordamos aqui foi sobre o medo. Nós falamos um pouco da característica do medo, sobre a origem do medo, como o medo de alguma forma influencia, e nós compreendemos que ele é a primeira trava que nos trava. Se você estiver ouvindo bem aí, você que está aqui, você que já chegou, você que está chegando para esse terceiro dia, me diz aí se está tudo bem, se está tudo ok com o áudio, com a imagem, e aí eu vou estar continuando aqui. Então nós trabalhamos primeiramente a temática do medo no primeiro dia. No primeiro dia da imersão aqui sobre destravar propósito, nós trabalhamos de forma intrínseca a abordagem do tema medo, e também nós abordamos ontem a temática de quem sou eu? Quem sou eu? Então nós vimos essas duas características. A primeira está ligada na vida de todas as pessoas praticamente, elas estão travadas por causa do medo. E se eu e você entendermos a característica de como o medo atua, qual é a origem do medo e como o medo de alguma forma influencia na nossa vida, a gente acaba de alguma forma tendo, como eu posso falar para vocês, a gente pode ter um retorno, porque a gente vai entender como funciona e a gente vai sair desse processo. Então a gente falou no primeiro dia sobre o medo, nós abordamos essa temática, nós falamos qual é a chave que destrava o medo. Ontem nós abordamos a temática do quem sou eu? Quando Deus nos chama pelo nome, porque Ele sabe quem nós somos, Ele sabe o nosso potencial, Ele sabe as nossas qualidades, Ele sabe, por exemplo, tudo que nós temos de melhor e tudo que nós podemos fazer de melhor, porque Ele sabe. Aí você me pergunta, Júnior, por que Ele sabe? Ele sabe porque Ele nos criou. Uma vez que Ele nos criou, claro, que Ele sabe todas as coisas. Então hoje nós vamos abordar a temática culpa. A culpa é mais uma trava que trava a pessoa para não viver o propósito de vida. Então eu te convido a chamar o pessoal, vou compartilhar aqui, chamar o pessoal para a aula que eu vou começar agora. E já já nós vamos estar começando mais essa temática. Então eu te convido a pegar o papel, eu te convido a fazer a anotação, eu te convido também a estar conosco participando mais uma vez desse momento, porque é importante, porque vai ajudar você a destravar o que está faltando para você viver o seu propósito de vida. Me diz, o que você aprendeu também no primeiro dia e no segundo dia dessa imersão sobre especificamente sobre o destravar do propósito? Me diz aí, o que você aprendeu? O que você tem aprendido comigo aqui? Já enviei para o pessoal. Agora nós vamos começar a temática. Estou vendo aqui. Tararão. Tararão. Opa, seja bem-vindo. Todos estão vendo bem? O áudio está bem? A imagem está bem? Para nós começarmos aqui. Tá tudo ok aí? Me dá um feedback se está tudo ok, se o áudio está sendo bem ou se está travando. Que eu vou já estar começando aqui o passo a passo. Tarará. Está assim? Tá ok? Então vamos lá. Então hoje nós vamos abordar essa temática sobre culpa. Nós vamos trabalhar a culpa. Preste bem atenção. Essa imersão está sendo baseada em um texto da Bíblia para nós entendermos. O princípio é a origem de todas as coisas. Quando nós entendemos esse princípio, quando nós entendemos essa origem, aí nós conseguimos abordar qualquer outra temática. Por quê? Porque tudo começou nesse capítulo aqui. Tudo aconteceu só num dia. Eu sempre a gente costuma falar dentro da teologia que toda desgraça que existe no mundo e no universo aconteceu em um dia. Que dia foi esse? Esse dia está lá em Gênesis capítulo 3. Tudo que tinha para acontecer de ruim aconteceu nesse dia. Então eu vou repetir de novo, vou ler o texto, porque esse texto é o texto base que nós estamos usando aqui para compartilhar essa imersão com vocês. Está lá em Gênesis capítulo 3. Nós precisamos entender isso aqui. Para você destravar o seu propósito, você precisa entender isso aqui. Aqui está o princípio e a resposta para todas as coisas.
Gênesis 3 diz o seguinte, aí a gente chega no versículo onde nós vamos tratar hoje sobre o tema de culpa. Nós já falamos sobre o medo. O medo é a primeira trava que trava qualquer pessoa de viver o propósito. O segundo, a trava que trava a pessoa de viver o propósito, a plenitude do seu propósito de vida, é ela não saber quem ela é. E entra muito naquela questão que eu abordei agora há pouco na live com a Liz, com a Coach Liz, sobre o autoconhecimento. E agora nós vamos entrar nessa terceira parte, que é a questão da culpa. E nós vamos entrar aqui, vamos identificar onde foi a primeira vez que é caracterizada a culpa, ali no princípio no Éden. Gênesis 3 diz assim, ora, a serpente era mais astuta das animarias do campo que o Senhor Deus havia feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do conhecimento que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela e nem tocareis para que não morrais. Aí continua dizendo assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí continua. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram para si folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Aí entra o texto aqui que a gente está usando esse texto como base na nossa imersão sobre propósito de vida, dizendo assim, ó, eu ouvi e ouviram a voz do Senhor Deus, ó, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. E disse o Senhor Deus a Adão, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, tive medo, porque estava nu e me escondi. Ó, tive medo porque estava nu e me escondi. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão à mulher, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o que acontece? O texto básico que a gente vai usar é esse aqui, ó, Gênesis 3, versículo de número 8, 9 e 10, que diz assim, ouvi a tua voz soar no jardim, ó, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou Deus a Adão e disse, onde estás? E disse, ouvi a tua voz soar no jardim, tive medo, porque estava nu, e me escondi. Então preste bem atenção. Eu já falei isso na aula de ontem, mas eu vou reforçar aqui para a gente entrar na temática de hoje. Que a primeira vez que faz citação, ou faz referência sobre o medo, que é uma emoção, o medo na Bíblia é na queda do homem. Antes da queda do homem, você não vê nenhum momento que se fala sobre medo. Você não vê nenhum momento falando sobre medo. Só depois de quê, Júnior? Depois da queda do homem. Depois que o homem caiu, aí naquele momento, depois que o homem caiu, o homem sentiu medo. Mas por que ele sentiu medo? E nós já abordamos com uma forma bem clara qual foi o princípio, o que aconteceu, qual é a origem do medo e por que este homem, Adão e Eva, sentiram medo. Só que o código do medo está como? Preste atenção para você lembrar da aula de ontem. O código do medo está no seguinte, que quando Adão e Eva sentiram medo a primeira vez, eles direcionaram esse medo para com Deus. Para com Deus eles direcionaram esse medo. Você não vê Adão e Eva sentindo medo, por exemplo, de estar no Éden à noite. Você não vê Adão e Eva sentindo medo, por exemplo, dos animais que outrora Deus havia criado. Você não vê Adão e Eva, por exemplo, com medo de morrer. Você não vê Adão e Eva com medo de nada no Éden. Você não vê Adão e Eva com medo de nada. Tudo que estava em volta de Adão e Eva não proporcionava a eles nenhuma espécie de risco, nenhuma característica de risco. A própria árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava parada, ela não fazia nada teoricamente, uma ação contra Adão e Eva. Não, eles comeram da árvore Adão foi por livre e espontânea vontade, e Eva foi enganada. Existe uma diferenciação. Eva comeu porque foi enganada, Adão comeu por decisão própria, decisão pessoal. Ele não precisou ser enganado, ele não precisou ser manipulado, ele não precisou ser persuadido. Ele simplesmente tomou uma decisão e por livre e espontânea
vontade e decisão, ele foi lá e acabou comendo desse fruto. A partir do momento que ele come o fruto, aí entra a característica do pecado, que eu não estou abordando sobre o pecado, as consequências do pecado na vida do homem, porque todas as travas que o homem tem acontecem depois da queda. Tudo que você imagine, o relacionado à sua vida, pensamento, as emoções, os conflitos que você tem, toda a luta que você passa, permeia, as questões interiores, tudo que é tratado na área da psicanálise, na área da psicologia, na área também que vocês que atuam na área de coach, que é trabalhado no interior do homem, todo esse princípio que o homem sente de emoções, de carga, de peso, de decisões, de escolha, de complexo de inferioridade, de problema com a autoimagem, tudo isso aconteceu neste dia, neste capítulo. Quando Adão cai, tudo isso acontece, complexo de inferioridade, problema com a autoimagem, problema de autoconhecimento, tudo que você acha de ruim aconteceu nesse dia. A natureza humana ela foi corrompida, e quando ela foi corrompida, uma vez que ela foi corrompida, ela está inclinada a fazer aquilo que é errado. Só que existe um segredo. Quando o homem, você lembra que eu falei ontem? O homem direcionou especificamente o medo dele para com Deus. Por que para com Deus? Porque no momento da queda, ele interpretou, ele analisou o fato e o seguinte, ele lembrou de algo que Deus tinha falado. Adão, no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. Então, como ele comeu, ele tinha clareza que ele morreria. Só que antes dele não ter cometido aquele ato, ele não tinha medo para com Deus. Mas no momento que ele comeu, ele sentiu medo. Por quê? Porque houve a separação dele para com Deus. A natureza de Adão agora está inclinada, condenada por causa do pecado. E a santidade de Deus é grande, é perfeita, e não tem homem que possa estar próximo ou diante da sua glória e da sua presença. Mas não quero entrar nessa característica aqui teológica. Eu quero entrar nessa segunda característica aqui. Qual que é, Júnior? Que como o homem direcionou o medo a primeira vez para com Deus, esse sentimento, essa emoção, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, eu já li isso aqui para vocês várias vezes, mas aqui tem um código em 1 João 4, 18, se você puder ler, na sua Bíblia tem várias traduções, mas em todas as traduções tem uma seguinte característica aqui, ó. Pega só em João, 1 João 4, 18, diz assim, ó. 1 João 4, 18, achei, diz assim, ó. 1 João 4,18. No amor, ó, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo tem consigo a pena, ou traz consigo o castigo. Ó. E quem tem medo não é perfeito no amor. Então preste atenção, fala assim, ó. Aqui tem um código, ó. Que o amor, ele lança fora todo medo. Ó. O amor lança fora todo medo. Por quê? O medo traz consigo, ó, ele traz consigo. O medo traz consigo o que aqui no texto diz? Que o medo traz consigo a pena. Em outras traduções diz o seguinte, eu até anotei aqui, ó, tem 4 possíveis traduções, diz assim, ó, o medo está ligado ao castigo. O medo supõe castigo. O medo mostra que tem castigo. O medo traz a ideia de castigo. Então, presta atenção. O medo traz a ideia de castigo. Então, o que alimenta o medo é a questão da culpa, do castigo. Então, quando Adão, especificamente, quando Adão quebra o relacionamento com Deus, quando Adão ele quebra aquele princípio no Éden, é o primeiro momento que ele sente medo. Ele não sente medo antes. Eva e Adão, aqui, existe um código muito profundo aqui. Seja bem-vindo, Ivan. Existe um código muito profundo aqui, ó. Se você aprender isso aqui, você vai conseguir ajudar muitas pessoas. Preste bem atenção. A maior trava emocional na vida de qualquer pessoa na Terra é o medo. Primeiro é o medo. Segundo, eu já trabalhei ontem. Qual é o segundo, Júnior? A pessoa não saber quem ela é. Questão de problema com a autoimagem, não saber quem ela é. Terceiro, culpa. Por quê? Porque se a primeira vez que o homem sentiu medo foi depois da queda do Éden, então a gente já sabe que o medo é fruto de uma natureza caída. E é isso daí precisa ficar bem claro para você. Então o medo é fruto de uma natureza caída do homem. Segundo, Adão não sentiu medo antes da queda do Éden. Adão não sentiu medo antes da queda. Antes da queda, eu sempre costumo falar quando eu estou dando aula que Adão, ele não sentiu medo antes da queda. Adão não sentiu medo antes da queda. Não sentiu. Ele só sente medo depois da queda.
Uma vez que ele sente medo depois da queda, aqui eu tenho uma coisa que eu consigo aprender. Então, primeiro, que o medo é fruto de uma natureza caída. Segundo, que Adão sentiu medo porque lá em 1 João 4,18 explica por quê. Porque o medo traz consigo a questão ou o sentimento ou a culpa. O medo traz consigo a culpa. O medo supõe castigo. O medo mostra que tem castigo. O medo traz a ideia de culpa. O medo traz a ideia de culpa. O medo supõe o castigo. Então preste atenção. Uma vez que Adão e Eva erraram, eles tinham clareza que eles lembravam o que o Senhor tinha falado. O dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Então, o ato que eles cometeram, ou o fato que eles cometeram, acarretaria sobre eles a morte, dentro da interpretação de Adão e Eva. Por quê? Porque eles recordaram que Deus havia falado. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, o que acontece? O medo carrega consigo a pena. O medo traz consigo o castigo. O medo traz consigo a culpa. Então Adão e Eva se sentiram culpados. Adão e Eva se sentiram culpados pelo aquilo que tinham feito. Adão e Eva se sentiram culpados por aquilo que eles tinham realizado. Adão e Eva se sentiram culpados pelas atitudes e o comportamento. E uma vez que eles se sentiram culpados, uma vez que eles experienciaram a culpa, do que acontece? A culpa, o sentimento de castigo produz neles medo. O medo ainda foi alimentado e foi produzindo mais. E eles direcionaram isso para Deus. Aí Deus vem e fala o seguinte, olha, porque a primeira vez que o homem sentiu medo foi para comigo? E aí ele traz a característica, olha, o verdadeiro amor lança fora o medo. Por que lança? Por que o verdadeiro amor? Foi uma pergunta que eu fiz aqui nas 2 aulas para o pessoal que está aqui e o pessoal que assistiu depois. Primeiro, por que Adão e Eva não sentiram medo antes da queda? Primeira pergunta que eu fiz ontem. Segundo, o medo, ele traz consigo a ideia de culpa e de castigo. Vocês entenderam? Porque, Adão, eu ouvi tua voz soar no jardim, eu fiquei com medo e me escondi. Mas por que Adão e Eva sentiram medo da voz de Deus? Por que eles sentiram medo? Porque sobre eles havia um sentimento de culpa. Sobre eles havia um sentimento de castigo. Por quê? Porque comer da árvore do conhecimento do bem e do mal causaria para eles a morte. Porque assim outrora Deus havia falado. Então, claramente, eles pensaram e compreenderam que eles iriam morrer. E uma vez que eles estavam correndo o risco, essa experiência produziu neles o medo. Então, preste atenção. O medo está ligado com o sentimento de culpa. O medo está ligado com o sentimento de castigo. O medo traz a ideia consigo de culpa ou de pena. Então, pega aqui, esse que é o código. Por isso que 1 João fala, ó, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por quê? Aí diz aqui, ó, por quê? Lança fora, porque o medo traz consigo a ideia de castigo, de pena, de culpa. Mas diz assim, mas quem, ó, mas e por quê? Ó, e o que tem medo não é perfeito no amor e na caridade. Então fala, quem tem esse medo, ele não é perfeito no amor e na caridade, não é perfeito no amor. Quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Não é aperfeiçoado no amor. Uma coisa é você ter amor, outra coisa é você ser aperfeiçoado nisso. São totalmente coisas diferentes. Então, como o medo traz consigo a ideia de culpa, então nossa aula hoje que eu vou abordar com vocês é sobre culpa. A temática de hoje é sobre culpa. É sobre culpa que nós vamos abordar e esse culpa que nós vamos trazer o tema. O que acontece? Adão teve um sentimento de culpa ali no momento que ele errou. Então, a culpa é a terceira trava que trava qualquer pessoa de viver o seu propósito de vida. Por quê? Adão e Eva direcionaram o medo dele para com Deus. Porque o ato deles, a atitude dele, o comportamento deles foi um comportamento de erro. E a consequência do erro viria sobre eles um julgamento, ou talvez um juízo. E esse julgamento e esse juízo que vinha sobre eles tinha a ideia de um castigo, de uma pena. E uma vez que tinha a ideia de castigo, uma pena, eles se sentiram culpados por aquilo que fizeram, pelo aquilo que decorreram através das suas atitudes e das suas ações. E eu botei aqui, por exemplo, culpa. O que seria culpa? Culpa é um sentimento que você, culpa é um sentimento, eu tentei resumir aqui, culpa é um sentimento que você falhou com alguém ou com você mesmo, ou imaginou que outro falhou com você. Então, culpa é um sentimento de que você errou, de que você falhou, ou de que alguém falhou com você, ou de imaginar que outra pessoa falhou com você. Então, tem aqui,
A culpa tem essas três dimensões características. Primeiro, repetindo, que você falhou com alguém. Então você falhou com alguém, então você tem esse sentimento de culpa. Ou que você falhou com você mesmo. Uma vez que você falhou com você mesmo, você pode também imaginar que outra pessoa tenha falhado com você. Então, a culpa tem essa característica de erro, de falha, que você errou, que você errou, que você falhou, que você errou, quebrou qualquer princípio moral, ético, ou qualquer conjunto de regras e leis que possam ser de ordem civis ou morais. Então, o que acontece? Esse sentimento, ele permeia sobre a vida de todas as pessoas. Isso trava as pessoas. Outra coisa, a culpa ela sempre está ligada ao passado, porque traz a ideia no seguinte, que você deixou de fazer algo ou que você se arrependeu do que fez. Ó, que deixou de fazer ou que fez e se arrependeu. A culpa também está ligada ao passado dessas duas características. Primeiro, que você deixou de fazer algo ou que você fez e você acabou se arrependendo. Então o que acontece? A maioria das pessoas também tem essa característica de ficar preso, isolado. Se vocês estiverem ouvindo, se o áudio estiver bom, deixa aqui nos comentários por quê. Porque parece que meu celular está travado, mas eu vou continuar a aula aqui, vou dar a aula todinha, porque ela está sendo gravada, aí no final eu subo e salvo. Mas se você estiver aqui, ainda aí, aqui para mim ficou todo parado, mas eu creio que ainda está ao vivo e está gravando e eu vou continuar. Então a ideia é a seguinte, sobre culpa. Então, a culpa ela está ligada com algo que alguém fez com você. A culpa está ligada com que você possa ter falhado com alguém, ou falhado consigo mesmo, ou você imaginou que alguém possa ter falhado ou errado com você. Então isso permeia a vida de todos. Sobre a vida de Adão e Eva especificamente, a culpa veio sobre a vida deles pelo fato deles compreenderem ter errado, pelo fato deles terem compreendido ter falhado para com Deus, ter quebrado um dos seus princípios, ter quebrado um dos seus mandamentos orais deles não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. E uma vez que isso permeou sobre a vida deles caiu o sentimento de culpa. Então, quantas pessoas estão aprisionadas no sentimento de culpa por algo que eles fizeram, que eles falharam? Ou por algo que eles fizeram, falharam consigo mesmo? Ou por imaginar, por exemplo, que outra pessoa falhou. Então, esse sentimento permeia a vida das pessoas e aprisiona as pessoas. Isso deixa as pessoas acorrentadas, esse sentimento de culpa, de achar que você errou, que você falhou, que aquele erro, que aquela falha trouxe consequências imensuráveis que não dá para contar, não dá para, dependendo daquilo que você fez, não dá para se medir a gravidade do ocorrido, a gravidade do fato, a gravidade de algo outrora que pudesse ter ocorrido. Então o que acontece? Então isso aqui é importante, fundamental a gente entender isso aqui, que a culpa está ligada, relacionada diretamente com isso. Adão e Eva sentiram culpa. E o sentimento de culpa travou eles. O sentimento de culpa bloqueou eles. Por quê? Porque o sentimento de culpa neles bloqueou um princípio básico e fundamental. Qual é esse princípio básico e fundamental, Júnior? É o princípio de relacionamento com Deus. Porque quando Deus vai no Éden para se relacionar com Adão e Eva, e Deus criou Adão e Eva, seres espirituais, para que ele pudesse se relacionar com ele, o princípio básico era Adão se relacionar com Deus, mas não ele se escondeu. Por que ele se escondeu e sentiu medo? Porque o medo traz consigo, o medo traz consigo a ideia de culpa. O medo traz consigo a ideia de castigo. Então, quando Deus foi no Jardim do Éden para fazer o básico com eles, que era ter comunhão e relacionamento, eles se esconderam. Por que se esconderam? Uma vez que eles se esconderam, que vai ser uma das nossas últimas aulas, se esconder indica fugir do seu propósito. Presta atenção. Esconder-se significa fugir do seu propósito de vida. Então o que acontece? Adão e Eva, eles se esconderam e acabaram fugindo. Sabe por quê? Porque eles erraram. E uma vez que eles fugiram e se esconderam, eles deixaram a sua posição que eles tinham. A posição que eles tinham para viver a plenitude do propósito. A posição que eles tinham para servir Deus com todos os seus dons, talentos e, por exemplo, habilidades. Então o que acontece? Naquele exato momento, Adão e Eva fugiram e sentiram medo. E aí fala que o medo, João fala que o medo está ligado intrinsecamente com o sentimento de culpa e castigo.
Então o que acontece? O fato dele se esconder está dizendo assim, eu tenho um propósito, eu fui criado para um propósito, mas agora eu vou fugir desse propósito. E um desses propósitos que eu e você fomos criados foi para quê? Para ter relacionamento com Deus, para ter comunhão com Deus, para ter intimidade com Deus, para ter um relacionamento íntimo pessoal com Deus. E o que acontece? Adão não conseguiu fazer o básico. Depois da queda, Adão não conseguiu fazer o básico. O que é? Conversar com Deus, ter relacionamento com Deus, ter comunhão com Deus. Ele decidiu o quê? Se esconder. Mas por que se esconder? Porque o medo traz consigo o quê? A ideia de culpa. O medo traz consigo a ideia de castigo. O medo traz consigo a ideia de estar ligado intrinsecamente castigo, supõe castigo, mostra que tem castigo. Então, assim, o medo mostrou para ele o quê? Que haveria um castigo sobre a ação, sobre a atitude, sobre o comportamento, sobre as ações, sobre aquilo que tinha feito. Então, o medo, o sentimento de culpa te bloqueia para você viver o seu propósito de vida. Adão e Eva, quando sentiram medo, eles estavam onde? Se escondendo no meio das árvores. E se esconder no meio das árvores não é viver o seu propósito. Adão tinha um propósito. E o propósito básico, como eu falei, era ter relacionamento e comunhão com Deus. Isso ele podia ter feito de forma básica, mas ele se escondeu. Por que ele se escondeu? Por causa que ele quebrou esse princípio, porque ele sentiu medo, e o medo, como eu falei para você, está ligado ao sentimento de culpa. Então existe culpa das coisas reais que eu e você fizemos. Já existe uma culpa que gera, poxa, eu fiz essa atitude, por que eu fiz essa atitude? Por que eu errei? Porque eu tive esse comportamento. Então o medo, intrinsecamente, a culpa, na verdade, ela está ligada às coisas reais como a coisas que não existem ou que não acontecem. Também acontece sobre isso. De fatos que não aconteceram. A pessoa pensou em algo, ela pensou em fazer algo, não fez, e depois ela se sentiu culpada. Entendeu? Um simples pensamento. Ela pensou em algo e não fez. Uma vez que ela pensou em algo e não fez, ela se sentiu culpada, tipo de coisas que ela realmente só pensou. Aí outra coisa aqui. E aí a gente vai passando aqui que as pessoas que vivem muita culpa são pessoas, pessoas que têm muita culpa são pessoas que tinham medo de errar. Presta atenção. Pessoas que têm muita culpa ou se sentem muito culpadas é porque elas foram ensinadas a não errar. Elas têm medo de errar. E uma vez que elas têm medo de errar, elas não foram tipo ensinadas, treinadas que o homem ou a mulher pode errar, pode ter condutas de erro, pode muitas vezes na vida falhar. E aí o que acontece? Elas literalmente acabam não errando e quando erram, ficam com um sentimento de culpa de forma devassadora, de forma que trabalha na mente e no coração e a pessoa fica aprisionada, a pessoa fica acorrentada naquela situação. Outras pessoas que acarretam muito. Então, o problema da culpa está ligado com pessoas que têm dificuldade de errar. Segundo, controlar tudo, resolver tudo. Pessoas que tendem a controlar tudo e resolver tudo, elas têm a tendência de se sentir mais culpadas, porque elas acham que a responsabilidade de todos está na mão delas. Eu posso usar um exemplo básico de uma pessoa que resolve todo o problema da família. Tipo, ele resolve todo o problema, ele tenta controlar todas as situações e, teoricamente, ele vai se sentir mais culpado por, às vezes, ele achar que não fez certo, não fez de forma correta, não teve uma atitude correta ou não agiu de forma adequada. Então, a pessoa que traz a carga familiar, de colocar toda essa carga sobre a vida dela, ela acaba ficando aprisionada porque ela acredita que tudo em volta dela, tudo que está em volta dela está ligado ao controle dela e que ela tem que resolver tudo. Que ela é responsável por toda a família, pelas atitudes, pelo comportamento de todos. Não é assim. Cada um tem a responsabilidade das suas atitudes. Cada um tem a sua responsabilidade das suas ações. Então, o que acontece? O sentimento de culpa, e aí aqui eu entro já para passar o passo a passo. Nossas aulas têm sido curtas, mas têm sido de grande valia, de grande instrução, de grande conhecimento. Eu não consigo ver os comentários de vocês aqui, mas eu estou vendo que está sendo gravado, então vou continuar gravando a aula, mas eu não estou conseguindo ver os comentários de vocês. Mas eu continuo, que o sentimento de culpa por algo que você fez ou por algo que você deixou de ter, que sente culpa por coisas que ela nem fez, ela só pensou. E aí ela se sente culpada porque ela pensou naquilo, porque ela agiu daquele jeito. Então o que? A culpa, ela trava as pessoas. A culpa, ela tira a pessoa da posição. Adão saiu da posição dele com o sentimento de culpa.
Adão se escondeu por causa do sentimento de culpa. Então existem pessoas, você que está na sala talvez deve estar aprisionado com esse sentimento de culpa por algo que você fez, por algo que você deixou de fazer, pelo fato de você sofrer cobrança excessiva, pelo fato de você ser treinada para não errar, para não falhar. Então o que acontece? Isso vai causar um grande sentimento de culpa pelaquilo que você deixou de fazer, pelaquilo que você poderia ter feito, pelaquilo que você não quis fazer. Então a culpa ela permeia todas essas ações. Tem pessoas que se sentem culpadas por membros da família que morreu, tem pessoas que se sentem culpadas por problemas que aconteceram no ambiente, tem pessoas que se sentem culpadas por ações que elas tomaram, por decisões que elas tomaram, por comportamentos que elas tomaram. Então a culpa é uma trava que deixa a pessoa literalmente travada. Então você que está ouvindo essa aula agora e você que vai ouvir depois, talvez você esteja aprisionado nesse sentimento de culpa. De culpa por algo que você fez, que está ligado ao passado e não volta mais. De culpa por algo que você deixou de fazer. De culpa por algo que você achar que a responsabilidade de toda a família é sua, que a responsabilidade das ações das pessoas são todas, que a responsabilidade dos comportamentos das pessoas são sua, e aí você acaba sendo parado, acaba sendo neutralizado. Então Adão, lá no Gênesis, ele teve esse sentimento de culpa, ele sai da posição, porque a voz de Deus, para ele, supõe como se viesse um castigo, como se viesse uma condenação, como se viesse de alguma forma uma mão pesada do Senhor sobre a vida dele, de alguma forma viesse uma consequência de forma excessiva, de forma grande. E aí a gente já entende por quê. Que o próprio Deus vai procurar ele, o próprio Deus toma ação de ter um relacionamento. Porque Adão não teve. Adão tinha um relacionamento dele com Deus, mas por que Adão não procurou Deus para falar desse sentimento de culpa, desse sentimento de erro, de falha, de consequências de coisas que se fez ou se deixou de fazer? Então existem muitas coisas, muitas temáticas que nós podemos abordar. Então assim, se o medo traz consigo a ideia de culpa, eu preciso entender algo. Como o medo é anulado? Como pode o medo ser anulado? O que seria o oposto do medo? O oposto do medo é a fé. O oposto do medo é fé. E o medo traz a ideia de um castigo. Mas esse castigo que travou as pessoas, esse castigo, essa trava emocional que travou Adão, ela foi quebrada. É isso que você precisa entender. Ela foi quebrada em Cristo. E através de Cristo, esse sentimento, esse peso, essa culpa por erros que você cometeu, preste atenção, erros que você cometeu, se você se arrepende, Deus perdoa a todos. Todos os erros que você cometeu, você se arrependeu, Deus perdoa a todos. Eu preciso não praticar mais, eu preciso não ter mais essa atitude. Mas por esse momento que eu experienciei, que eu vivi e que eu conheci, que eu aprendi muitas coisas, eu posso utilizar-se disso e posso literalmente comunicar às pessoas. Possam ajudar as pessoas e não ficar remoendo, me sentindo culpado porque algo aconteceu, porque fulano morreu, porque eu poderia ter evitado isso que aconteceu, por isso eu deveria ter desfeito, poderia ter de alguma forma amenizado, resolvido esse problema, esse impacto de algo que aconteceu. Então as pessoas se sentem muito culpadas por tudo que aconteceu nessa casa, por tudo que aconteceu na família, por tudo que aconteceu na sua vida, e entram no estado de esgotamento, literalmente, esgotamento emocional, físico, psicológico, porque por tudo isso que está acontecendo, por tudo isso que permeia. Então, Adão veio e se sentiu culpado, e esse sentimento de culpa acaba de alguma forma de forma intrínseca na vida do homem. O homem diariamente pensa, age de algum comportamento que está ligado à questão da culpa, das suas ações, daquilo que fez, daquilo que deixou de fazer, daquilo que poderia ter feito, e fica com esse sentimento excessivo. No Éden, esse sentimento conduziu Adão, o medo, e esse sentimento de culpa por entender que haveria sobre ele um castigo, conduziu ele a se esconder no meio das árvores. E eu te faço a pergunta, você vai continuar se escondendo? Você vai continuar se escondendo ou você vai buscar ajuda? Ou você vai tomar uma decisão diferenciada? Adão, ele errou. Mas ele não ficou preso também nesse sentimento de culpa, mas houve a consequência. Para a gente é diferente porque a gente está aprisionado nessa ideia, nesse sentimento, nesse pensamento, nessa compreensão sobre a culpa.
Então a culpa, ela precede o medo, e o medo está interligado à culpa, na ideia de que a culpa ela produz essa característica de desgraça, de sofrimento, de final do poço, de todas essas ações que podem ser e devem ser melhoradas, e que podem ser e devem ser ressignificadas, que podem ser e devem ser revista ou anulada, ou pensar de uma forma diferente, de um agir diferente, de ações diferentes. Então, assim, a culpa ela está internamente ligada a tudo que você fez ou a tudo que você deixou de fazer. E a culpa é uma trava muito grande. Você precisa se perdoar, você precisa liberar perdão, você precisa se sentir amado. Eu quero encerrar essa aula com essa colocação. Você precisa se amar, você precisa se sentir amado, e você precisa compartilhar esse amor que transcende e que brota no seu coração. Você não é mais culpado. A culpa pelos teus erros e pelas suas falhas já foram pagas na cruz do Calvário com Cristo. E você pode hoje, nesse dia, nessa aula, destravar. O sentimento de culpa trava o propósito de vida. O sentimento de culpa. Você não pode voltar o tempo, você não pode mudar um fato que aconteceu no passado. Não importa, por exemplo, o que você faça ou deixe de fazer, isso não vai alterar. Isso não vai alterar. Você precisa entender isso aí. Uma vez que você entende, esse sentimento de culpa vai sair do seu coração. Então, se você sente muita culpa, é porque sobre você foi imposta uma carga pesada de você não poder errar. Se você sente essa questão de culpa, a culpa está ligada intrinsecamente ao medo, porque o medo que você alimenta, que você sente, que você tem. Então, o que acontece? Eu entendendo isso aqui, eu consigo sair dessa situação, porque Adão e Eva ficaram aprisionados, eles deixaram de viver o melhor da vida. Então, se o medo traz consigo a ideia de culpa, eu tenho que entender que essa ideia de culpa ela foi anulada pelo amor. A ideia do culpa por o castigo que você merecia, Deus te perdoou. Pela restauração que você precisava, Deus já o fez. Então, tudo está relacionado ao Criador e ao Todo-Poderoso, porque Ele faz, Ele realiza. Uma vez que Ele faz, Ele realiza, na minha vida e na sua vida, esse sentimento de culpa ele pode ser arrancado, pode ser anulado. Como? Só pelo princípio de 1 João 4,18. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então você precisa se aproximar do verdadeiro amor, você precisa caminhar com o verdadeiro amor, você precisa ter relacionamento com esse relacionamento real, esse relacionamento profundo, esse relacionamento íntimo, literalmente íntimo para com Deus, para que você compreenda que essa culpa que veio sobre Adão, essa culpa de juízo, de condenação que vem sobre todas as nossas vidas, elas foram perdoadas na obra do Calvário. Eu preciso aceitar essa obra do Calvário, esse milagre, através do sacrifício de Jesus, para que a minha vida e a sua fosse restaurada, para que esse sentimento de culpa que vem desde o Éden e está te aprisionando possa anular, possa deixar de existir, possa ser desfeito. Então, pega o código e eu encerro a aula aqui sobre destravar de propósito, que a culpa é um sentimento que te tira da posição que você deve estar. A culpa é um sentimento que te tira da posição que você deve estar. Ela te aprisiona, ela de alguma forma te neutraliza. E entenda que o segredo, se a culpa ela traz consigo o medo, a ideia de culpa está relacionada ao medo, então você pode vencer literalmente através da fé. E você pode entender literalmente através do sacrifício de Cristo, que Ele morreu para perdoar os seus erros, os seus pecados, e a culpa e o castigo que estava sobre você foi removido. Agora se apegue com Ele, tenha relacionamento com Ele, busque o reino de Deus e faça total diferença. Tire a culpa. Em vez de tu alimentar a culpa, alimenta com o sentimento de reconhecer o seu erro, de reconhecer a sua falha e pedir perdão, porque é isso que vai trazer o benefício sobre a sua vida. Gostaria de me apresentar, você que está aqui, você que vai ver essa aula depois. Eu sou Júnior Pimentel, você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. E amanhã eu guardo vocês para mais uma temática nessa imersão sobre essa questão do destravar do propósito. Gratidão, gratidão, gratidão a todos que passaram aqui. O meu celular, especificamente, aqui a transmissão parece ter travado, mas eu continuei gravando e espero que fique até o final e que ela possa estar salva, tá bom? Um beijo para vocês, tchau, tchau, e até amanhã, o mesmo horário.